Aleluia. Aleluia. Tantas coisas para agradecer ao Senhor, mas você pode começar a agradecer pela sua nação, pelo Brasil, um Brasil que vai experimentar mudanças, um Brasil abençoado, um Brasil em que a mentira não vai prevalecer, a corrupção não vai prevalecer, o roubo não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer. Oh, aleluia! 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 Nós te amamos, Senhor. Obrigado pela nossa nação. Nós não nascemos no lugar errado, Pai. Nós nascemos e estamos nessa nação para que ela seja mudada, abençoada. Nós não fugimos da nossa responsabilidade, Pai, e declaramos, assumimos essa posição, esse posicionamento de declarar sempre que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos a tua boa mão está sobre a nossa nação, declaramos uma nação próspera, declaramos uma nação economicamente forte, declaramos uma nação de paz, declaramos o Brasil a nação do avivamento, declaramos o Brasil a nação que é o maior celeiro missionário do mundo, a nação que é a plataforma de envio de missionários para todas as outras nações. Oh, aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai! Obrigado, Pai! Aleluia! Aleluia! Obrigado por nossa família, obrigado porque somos prósperos, obrigado porque temos cura divina, saúde divina. Obrigado, Pai. Somos sempre cuidados pelo Senhor. Oh, aleluia. Por isso não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelos seus cuidados, obrigado porque o Senhor é aquele que tem interesse e deseja, acima de todas as coisas, que tenhamos saúde e prosperidade, assim como prospera a nossa alma. Obrigado, Pai, porque somos teus filhos e temos essa alma próspera. Temos aprendido, crescido, nos tornado mais inteligentes a cada dia, temos administrado melhor as nossas emoções a cada dia, nossa alma está prosperando. Aleluia! Não é mais qualquer pensamento que fica na nossa cabeça, nossa alma está prosperando. Nós escolhemos qual pensamento vai ficar na nossa cabeça. Nossa alma é próspera, não somos atormentados por pesadelos, por desejos de suicídio e de morte. Nossa alma tem prosperado. Obrigado, Senhor. Depressão não tem lugar na nossa vida. A ansiedade não tem lugar na nossa vida. Síndromes, sejam quais forem, não tem lugar na nossa vida. O amor perfeito que está no nosso coração lança fora todo medo, já lançou todo medo fora. Medo não tem lugar na nossa vida, síndrome de pânico não tem lugar na nossa vida. Nossa alma é próspera. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Dá um sorriso de crente para a pessoa que está do seu lado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deu tudo certo lá? Votou direitinho? Glória a Deus. Não precisa me falar quem você votou, não. Glória a Deus. Hoje eu estava meditando e com todos os acontecimentos e com o que a gente está vivendo no dia de hoje, né? Boas notícias, mais boas notícias do que notícias não muito boas, mas com tudo que a gente tem vivido, eu estava considerando a palavra. Sabe, eu sei que a gente precisa exercer o nosso papel de cidadania, a gente tem que se posicionar mesmo, a gente não pode ficar em cima do muro, a gente tem que ter uma posição clara, e como já disse na quinta-feira, nós não temos partido, temos princípios, e esse foi um dia em que eu acompanhei mesmo o que está acontecendo, estava acompanhando bem de perto, desde cedo. Josi trabalha, está vindo, inclusive, em uma sessão. Fui o primeiro a votar, porque levo ela antes de começar, né? Fico 1 hora esperando até começar a abrir lá as sessões para poder votar. E fui o primeiro, e a gente faz aquela
pesquisa de boca de urna ali, né, conversando com o pessoal que está na fila e ouvindo, e às vezes a pessoa não está nem falando com a gente, mas a gente ouve a opinião. E agora ela me mandou o extrato do resultado da sessão dela, nada diferente do que eu ouvi na fila. E eu vejo também pessoas que, eu sei que a gente precisa, e assumimos essa posição de assumir a nossa responsabilidade e fazer o que a gente pode fazer para que a nossa nação mude. A gente ora, mas a gente também é cidadão e tem que estar posicionado. Mas a gente percebe um sentimento de medo mesmo, de desespero, de desesperança das pessoas. E sabe, eu vou lhe dizer, eu acredito que o resultado não será diferente daquilo que a gente tem expectativa. Mas, supondo que fosse, a nossa esperança está na palavra. A gente não pode ficar com medo, a gente não pode ficar achando que, meu Deus, o que vai ser? Vai ser, a gente vai ser cuidado em qualquer situação. A gente que é da fé, eu vou lhe dizer, se você for enviado como missionário para a Venezuela, você vai prosperar na Venezuela. E em qualquer outra nação. Porque você é o embaixador de Cristo, você não está sujeito aos governos, à economia e a um governo desalinhado com a palavra de nenhuma nação. Você representa o reino celestial, o reino dos céus. Você tem um sustento, uma provisão, um cuidado que é sobrenatural, não é natural. Então a gente não pode perder a esperança, embora a gente precise chamar as pessoas à responsabilidade, a gente não pode também deixar de falar que as pessoas precisam confiar em Deus e precisam confiar na palavra. E pensando sobre essas coisas, eu lembrei do Salmo 119, eu quero ler o Salmo 119 com você, não todo, é lógico, mas o Salmo 119, na versão revista e atualizada, na versão de Almeida, revista e atualizada, ele tem um subtítulo muito interessante, que é claro que a nossa fé não está fundamentada em subtítulos, subtítulos não são inspirados por Deus, mas esse subtítulo do Salmo 119, pelo menos na minha versão aqui, diz assim, a excelência da lei divina. Pelo menos me lembra que a palavra, ela é excelente. E em especial, a palavra que a gente tem recebido é uma palavra de excelência. E a gente precisa saber como receber a palavra, ter a atitude correta para receber a palavra. É fato que eu já falei aqui algumas vezes, e já preguei sobre isso, sobre os crentes de Bereia, sobre os crentes de Tessalônica, que sabiam como receber a palavra em meio a situações adversas, a problemas financeiros, eles sabiam como receber a palavra. E a gente precisa saber como receber a palavra. Mas o fato é que se a gente não valoriza a palavra, se a gente não exalta a palavra, se a gente não considera a palavra como de fato ela é, a gente não vai saber também ter a atitude correta para recebê-la. Porque a gente só recebe bem aquilo que a gente honra. Amém? Se você não honra uma pessoa, você não vai saber receber bem aquela pessoa. Digamos que uma pessoa visite você na sua casa e avise que vai estar na sua casa, se pegar você desprevenido, pode ser que você cometa alguns erros. A casa não esteja arrumada, você não tenha uma boa comida, a pessoa chegou, de repente você não está preparado. Mas se você sabe que uma pessoa vai na sua casa e é uma pessoa que você honra, que você considera, você tem aquela expectativa, você já começa no início da semana a se preparar. Você vai fazer a melhor comida. Eu acho interessante que de vez em quando a gente sempre procura fazer as refeições juntas, eu, Josi, Lucas e Luíse, mas quando Josi às vezes dá na telha dela de botar um monte de coisa na mesa, sabe, no café da manhã, mais do que o normal, a Luíse sempre fala, pastor Eliezer está vindo aqui? Porque a gente prepara uma mesa melhor quando a gente está recebendo alguém que a gente honra. A gente faz uma limpeza mais caprichada, a gente tem um cuidado melhor, embora a gente tenha que abandonar esse mito, não o mito, mas abandonar esse mito de que as melhores louças, as melhores coisas são para visita, né, ou para pessoas que a gente honra. A gente deve honrar muito mais aqueles que moram com a gente, convivem com a gente se relaciona diariamente, não fica guardando. Eu lembro que quando minha avó faleceu, em 2012, minha avó tinha umas louças lá, umas taças de cristal, que era um negócio do casamento dela, que ninguém podia mexer. Eu mexia, mas o resto da família, eu era o neto preferido, o neto mais velho, então eu podia mexer. Mas ninguém podia mexer naquilo. Aí minha avó morreu e veio um monte de
Tá filmando, né? Mas eu vou falar assim mesmo, um monte de urubu querendo dividir tudo, que desapareceu tudo. O pessoal pegou as cachaças, não, taças, ficou com a minha mãe. Pouco, umas duas, porque o pessoal conseguiu quebrar tudo. Fogão velho, geladeira velha, o pessoal, sabe, queria pegar tudo. E essas coisas que a gente vai guardando e guardando e guardando e guardando, se Jesus não voltar antes, quer dizer, mesmo ele voltando, vai ficar tudo por aí. Eu ouvi, não lembro se foi a irmã, não lembro qual das nossas professoras da Escola de Ministros disse, mas eu ouvi e considerei, falando sobre mulheres casadas que ficam guardando as melhores roupas de cama para visita e fica guardando e guardando e guardando, e ela disse, vai que você morre, aquela roupa de cama vai ser usada para outra. Então a gente tem que usar as coisas, a gente tem que honrar os de casa. Mas sabe, a gente honra, ou a gente recebe bem quem a gente honra. Se você não recebe bem uma pessoa, por mais que você queira honrar, você está desonrando. Então a gente precisa conhecer os valores daquela pessoa, ou valorizar aquela pessoa. Gente, todo mundo tem seus valores. O problema é que a gente olha para as falhas, e a gente não tem que olhar para falhas, porque a gente também tem falhas. Então a gente tem que olhar para o lado bom, para aquilo que é virtude na pessoa, e a gente vai se relacionar baseado nas virtudes, com cuidado das falhas que a gente sabe que todos têm, a gente tem, eles têm, a gente está no processo, mas se a gente conhece, a gente tem um certo cuidado. Por exemplo, uma pessoa que nasceu de novo há pouco tempo, ela é recém-convertida, tinha problemas, talvez tenha sido dependente químico, passou por uma casa de recuperação, está vindo, tinha alguns maus hábitos, é novo convertido ainda, é chamado de neófito, ainda está crescendo espiritualmente, tem algumas coisas que você não vai confiar àquela pessoa, porque você sabe que ela tem falhas que talvez ela não tenha superado totalmente. Você conhece a pessoa. Então você não vai entregar a tesouraria da igreja, por exemplo, a uma pessoa assim. Você vai olhar os valores que ela tem, você vai saber se relacionar com aquela pessoa, exaltando os valores, mas conhecendo também as áreas que você não dá ainda, não existe uma confiança, ou se você quer se lascar mesmo, se enrolar, vai se relacionar de forma errada. Agora, se a gente quer honrar, ou melhor dizendo, se a gente quer receber bem, a gente precisa primeiro saber como honrar. Uma pessoa que é celebrada, uma pessoa que é honrada. Eu fico tão feliz quando a gente consegue agendar de pessoas que a gente ama, que a gente considera. Dia 21 de outubro, aproveitando a deixa, o professor Marcelo Saraiva está vindo aqui no domingo à noite, vai ensinar, a gente vai estar recebendo também a irmã, que eu esqueci o nome, eu lembro o nome do marido dela, do Berg, mas porque é um nome diferente, e acho que é Lilian. Depois eu confiro e falo para vocês, a gente edita ali, mas ela é ministra de louvor lá do Verbo da Vida de Aracaju, do pastor Darren, vai estar junto com a gente também no dia 21. Então, assim, a gente gera uma expectativa para receber pessoas, eu vou conhecê-los nessa oportunidade, mas o professor Marcelo Saraiva já esteve com a gente várias vezes, é alguém que tem a essência da visão do Ministério Verbo da Vida e do Rema, que a gente honra, é um mestre, um homem de Deus que tem tanto conhecimento da palavra, que vai acrescentar tanto na nossa vida. Ele está vindo por ocasião de ensinar para a gente na escola de ministros, ele vai ensinar na segunda e na terça, então no domingo ele vai estar aqui com a gente. Então, a gente vai receber e preparar tudo para recebê-lo da melhor maneira possível. Amém. Porque a gente conhece os valores dele, é um mestre, todas as vezes que ministrou aqui, acrescentou muito, ele veio nessa oportunidade dia 21 de outubro, e se não me engano, 3 e 4 de novembro, vai estar novamente aqui com a gente, ministrando e fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Em dezembro, dias 1, 2, se não me engano é 1, 2 e 3 de dezembro, mas é o primeiro final de semana, sexta, sábado e domingo, a gente vai estar recebendo aqui também Janaína Albuquerque, que é uma benção. Então a gente já se prepara, a gente sabe os valores e a gente sabe como foi bom para a gente o tempo que estiveram aqui, a gente vai honrar da melhor maneira possível.
Então, com relação à palavra, é a mesma coisa. Eu preciso conhecer, saber os valores da palavra, o que a palavra fez na minha vida. Então, eu vou ter a atitude correta para receber a palavra. Não é só mais uma pregação, não é só mais uma aula, não é só mais um ensino, não é só mais uma mensagem que eu vou colocar no meu ouvido. Não, eu estou recebendo a palavra que mudou a minha vida, que ainda está provocando mudanças na minha vida, que vai me levar muito mais além, que é cura para mim, que é provisão para mim, que são as respostas que eu preciso. É a palavra que me direciona, é a palavra que vai me dar fundamento, é a palavra que vai me sustentar quando a crise chegar, é a palavra que vai me manter de pé quando o vento estiver forte, é a palavra que vai me salvar quando o meu casamento estiver mais ou menos abalado, quando houver discordância ou qualquer coisa tentar chegar, quando a mulher estranha ou o homem estranho tentar chegar na minha casa, a palavra vai me manter de pé. Aí eu sei como honrar a palavra, não é assim, não, eu já ouvi isso, eu já sei sobre isso. Sabe, pode ser que você saiba mais ou menos sobre isso. E é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas. Sabe quando você fala para o seu filho, já escovou o dente? Todo dia a gente fala as mesmas coisas. Todo dia a gente faz as mesmas perguntas. Nem sempre eles gostam de ouvir as mesmas coisas. Mas nós sabemos a importância de dizer as mesmas coisas. Lá na frente eles vão valorizar. Porque senão, quando ficar velho, vai ter que ficar chupando carne no churrasco. Não vai ter como mastigar. Então a gente vai ter que deixar passar linguiça, salsichão. Não, isso aí não vai comer só carne, vai ficar aquele tempão com a picanha. Imagina uma picanha tendo que chupar a picanha. Então a gente avisa para que não aconteça isso. A gente está orientando e falando, e falando, e falando. Lá na frente, eles vão ver, vão valorizar. E a gente é assim com a gente, eu não sei se é com você, mas hoje eu me vejo falando muitas coisas que o meu pai falava para mim e que eu não gostava de ouvir quando eu era mais novo. E hoje eu vejo que ele estava certo, e se eu tivesse tirado proveito das orientações e instruções que ele me deu quando eu não gostava, eu estaria muito mais além do que eu estou hoje. Porque eu devia ter considerado aquilo que o papai falou, eu devia ter considerado aquilo que a mamãe falou. Não considerei tudo. Algumas coisas eu não considerei, porque eu estava naquela fase de criança e adolescente que a gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que a gente é mais inteligente. A gente acha que a gente já tem experiência suficiente de vida. E algumas pessoas não saem dessa fase, sabe? Envelhecem e permanecem nessa fase de adolescente. E não tem espaço para receber instrução. E quando a gente não tem espaço para receber instrução, e a palavra é a melhor instrução que nós vamos receber, a gente acaba deixando passar oportunidades de prosperidade, oportunidades de crescimento, oportunidades de livramento, que é o que a palavra é todos os dias da nossa vida. Quando a gente recebe a instrução divina da palavra para a nossa vida financeira e a gente não considera, a gente está deixando passar uma oportunidade de prosperar. Porque a palavra tem solução, a palavra é a solução. Amém. No Salmo 119, a partir do versículo 97, esse Salmo 119, você, se tiver oportunidade, separar um tempinho para você lê-lo e ver que, de fato, ele tem muitas verdades acerca da palavra, como o salmista considerou, inspirado pelo Espírito Santo, é lógico, a palavra, e você vai ver que a palavra é excelente, ele está falando sobre a excelência da lei divina. No versículo 97, poderíamos ler outros, mas eu em especial quero começar daqui. Deixa eu só ajustar aqui. Aleluia. Você está comigo? Amém. Salmos 119, verso 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Na Nova Versão Transformadora diz assim: como eu amo a tua lei, penso nela todo dia. Porque meditar é considerar, é pensar, é ficar considerando aquilo, sabe? Passando pela sua cabeça. É como a vaca que come o capim e fica ruminando aquilo, meditando, considerando, pensando sobre aquilo. Sim, a palavra diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. É o meu Deus, ele é meu Deus.
E Ele vai suprir. Então uma necessidade pode chegar, mas eu tenho uma promessa de que meu Deus vai suprir. Cada uma delas. Pode ser que não sejam necessidades tão importantes, ou mesmo necessidades para algumas pessoas, mas que se para mim é, para Deus é. Se para mim é, para Deus é importante. Então eu considero pensando. Não é só ouvir uma palavra na hora da oferta sobre finanças. É meditar naquilo. Mas por que eu medito? Porque eu amo. Essa é a resposta também, porque eu não medito. Porque se eu amo a palavra, eu penso na palavra, eu medito na palavra, de dia e de noite. Eu considero a palavra, eu estou considerando a palavra. Sabe, considerar a palavra, e eu gosto de um exemplo que pastor João Roberto fala sobre o que é meditação. Ele diz, meditação é o mesmo princípio da preocupação. Sabe, quando você descobre que você está preocupado com alguma coisa, é quando aquilo não sai da sua cabeça. Você dorme pensando naquilo, acorda pela manhã pensando naquilo, o dia todo aquilo martelando na sua cabeça, você pensando como é que vai ser, como eu vou resolver, como eu vou conseguir acertar isso, aquilo, pensando. Isso é meditação. Você está meditando num problema. Então, da mesma forma como eu já sei como meditar, eu considero a palavra. Há muitos conselhos, a Bíblia diz que há muitas vozes, nenhuma delas, no entanto, sem propósito, mas a gente tem uma voz que procede da boca de Deus. Nessa que a gente precisa considerar. Agora, a gente só faz isso se a gente ama. E não tem como separar. Não, eu amo a Deus, mas eu não tenho um relacionamento muito bom com a Bíblia. Eu amo a Deus, mas eu não gosto muito de ouvir pregação. Eu amo a Deus, mas eu não gosto de ouvir ensinos da palavra. Não, deixa eu lhe dizer, não tem como amar a Deus e amar a palavra menos. Não tem como separar Deus de sua palavra. Você tem que amar a Deus e amar a palavra da mesma forma. Se eu amo a palavra, eu medito na palavra. Quanto amo a tua lei! Ponto de exclamação. É a minha meditação todo dia. Não é de vez em quando, mas é todo dia. A instrução que Deus deu a Josué, Josué, medita na minha lei, de dia e de noite, o dia todo. A gente precisa considerar. Não é que você vai deixar de fazer as suas coisas, mas você pode considerar mesmo fazendo as suas coisas. Se você tem um tempo para separar para a palavra, para um devocional, para estar em comunhão, em oração, em leitura da palavra, ouvindo uma mensagem, um tempo onde você está com a tua atenção toda voltada para aquilo. Se você não tem, tudo bem, vai considerando a palavra, ouvindo mensagem, fazendo outra coisa, orando em línguas, fazendo outra coisa, mas se você tem como separar um tempinho, e todo mundo tem como separar esse tempinho, porque tempo é uma questão de prioridade, talvez uns tenham menos tempo que outros, mas aquilo que é prioridade para você, você arruma um tempo. O que é prioridade para você? Aquilo que você ama. Se você ama a palavra, você vai arrumar um tempo para a palavra. Amém. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Oh, aleluia. Teus mandamentos que me fazem mais sábios que meus inimigos, pois sempre me guiam. A palavra tem direção para a gente, a palavra sempre vai nos guiar e a palavra tem nos feito cada vez mais sábios. Porque saídas e soluções que a gente não sabia, que a gente não tinha antes, situação que a gente não sabia como sair delas antes, agora por causa da palavra a gente já sabe. Você sabe disso, é testemunha disso, de que você tem melhorado a cada dia, você tem progredido, sabe? Tem situações que surgem diante da gente que são novas. Embora a gente tenha pessoas para nos aconselhar, pessoas compartilhando experiência, erro que pessoas cometem que a gente observa e a gente acaba sendo poupado de errar como elas, porque vimos pessoas errando. Então, a gente está meio que preparado, mas de repente surge uma situação. A Bíblia fala sobre o dia mau, a Bíblia fala sobre passar por aflições. Então, às vezes surge uma situação de repente. Jesus está dormindo no fundo de um barco. Os discípulos estavam acordados, porque eles viram o que aconteceu, mas eles estavam com um propósito de ir para o outro lado. De repente, a Bíblia diz, sobreveio, de repente, aconteceu. Eles não estavam preparados para aquilo, eles não estavam esperando que aquilo acontecesse, mas de repente, uma tempestade tão forte se levanta a ponto de quase afundar o barco. Havia o risco do barco afundar. Agora, como é que eles iam lidar com aquilo? Jesus, ele repreendeu os ventos e a tempestade, e houve bonança, mas Jesus também repreendeu os discípulos. Porque Jesus disse, olha, porque vocês são homens de pouca fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, você lembra que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus?
Quando a tempestade chega, você já está preparado para ela por causa da palavra. Não é algo que você está acostumado a enfrentar, talvez seja algo novo, às vezes é a mesma coisa, mas mais forte. Porque cada degrau que você sobe na sua vida espiritual é mais um demônio contra você. Ou um demônio mais forte. É mais prova. Sabe, a pressão é maior, a tentação é maior. As circunstâncias, elas parecem que crescem, mas é porque você está crescendo por dentro. Se você olhar para dentro, você vai ver que você é muito maior por dentro do que a situação que cresceu do lado de fora. Parece que aquele aperto financeiro foi maior, mas é porque você não sabe. Você é maior por dentro do que aquele problema financeiro que está se levantando. Você cresceu por causa da palavra. Então, quando o problema vem, porque você honra a palavra, porque você ama a palavra te fez mais sábio, você vai saber lidar com aquilo. Você vai saber lidar com seus inimigos. Porque você é mais sábio que eles. O diabo sabe, pensa que consegue. Porque eu sei que o diabo tem muitos anos de séculos de experiência em derrubar a gente. Ele derrubou um homem perfeito, Adão e Eva, o primeiro homem. Ele não tinha pecado, Adão e Eva, e ele caiu. Satanás sabe como criar uma estratégia, é porque quando a gente não considera o mundo espiritual, a gente pensa que as coisas... Deixa eu dizer uma coisa para você, a unção que está em nós e sobre nós atrai pessoas. Tem gente que por causa da unção que está sobre, acha que as pessoas que estão sendo atraídas a elas, estão sendo atraídas a elas por causa da beleza dela. Então se uma mulher se sente atraída pelo Márcio, não é por causa do Márcio ser tão bonito como ele é, mas por causa da unção. E eu não posso tirar vantagem da unção para pecar, porque não é esse o propósito da unção. Amém. Mas se uma situação dessa se levanta por causa da palavra, das direções que eu tenho da palavra e da sabedoria que eu alcancei por causa da palavra, eu vou saber lidar melhor com aquela situação. Porque eu sou mais sábio que os meus inimigos. Então a gente pensa que é a beleza, é o talento, é a inteligência. Não, o mundo espiritual é como um jogo de xadrez que a gente não está vendo. O diabo tem as estratégias certas. Sabe, ele aproveitou de uma falha de Adão, de não estar guardando o jardim, e de uma falha de Eva, de estar namorando aquele fruto que ela não deveria comer. O diabo ele não foi imediatamente dizendo para ela pecar, ele foi seduzindo, sabe? Foi olhando aquela fraqueza, aquele desejo desordenado, que é chamado na Bíblia de concupiscência, e ele viu ali uma brecha. Não é de uma hora para outra que uma pessoa erra, e já falei isso aqui, Rosana Lira disse em Taubaté, deve ter dito, perdão, em outros momentos, e outras pessoas já devem ter dito isso também, mas eu ouvi da Rosana Lira em Taubaté, dizendo que quando alguém cai em pecado, é porque essa pessoa já foi vencida no seu relacionamento com Deus. O pecado consumado é consequência de uma vida longe de Deus, de uma vida sem relacionamento de oração, sem relacionamento com a palavra. Quando a tentação chega, a gente já tem que estar pronto. Por causa da palavra, quando a tempestade se levantou, eles deveriam ter agido em fé, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu só vou estar pronto em fé quando eu sei como receber a palavra, porque fé vem pelo ouvir e ouvir. Não é um ouvir querendo não ouvir, mas é ouvir e ouvir. É um ouvir exaltando, honrando, considerando a palavra, entendendo que aquilo é importante e vital para a vida da gente. É por isso que Jesus disse para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é vida para nós. Não é algo que é opcional. Não, eu hoje não estou muito afim de ouvir palavra. Não é algo que a gente só ouve quando a gente está afim de ouvir ou quando a gente está com vontade de ouvir. Não, a palavra por ser vital, eu devo ouvi-la querendo ou não. É como alguém que vive no deserto, e eu já li e ouvi sobre isso, que aquela pessoa precisa de água para o seu organismo, mas ela às vezes consome tanta água que não tem mais vontade de beber água. Então ela come um pouquinho de sal, para dar mais sede, para hidratar o seu corpo. Não é beber água quando está com vontade. É necessário e é vital ter o corpo hidratado num lugar muito quente. Você sabe que toda pessoa precisa consumir no mínimo 4 litros de água, né? 3, 4 litros de água.
Então, alguns nutricionistas instruem a pessoa que não tem o hábito de consumir, de beber água nessa quantidade toda, de ter na sua mesa do escritório ou próximo de você uma garrafa de 500 ou de 1 litro, para você poder se lembrar de beber água. Porque às vezes a gente entra naquela rotina de trabalho, ou de estudo, ou de outra coisa, de alguma responsabilidade que você acaba esquecendo. O dia passa, você não se hidrata, e muitos problemas são resolvidos somente consumindo água. Amém. Eu não sou nutricionista, estou falando que eu já ouvi, inclusive, em algumas consultas com nutricionistas, eu ouvi isso, da importância do consumir água. Você não bebe água só quando você tem sede. Você não deve beber água só quando você tem sede. Você não deve beber água só quando você está com vontade de beber água. A palavra é vital, gente. Não é opcional. Você não deve ouvir a palavra somente quando está com vontade. Não, hoje eu não estou muito bem para ouvir pregação. Não quero ouvir música. Não, você precisa ouvir a palavra. Separa um tempo para ouvir sua música, mas ouça a palavra. E se for ouvir música, ouça a palavra cantada. Não é qualquer música. Amém. Pastor, mas eu já ouvi a palavra. Então, tudo bem, pode ouvir outra música. Aleluia. Verso 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. E eu vou lhe dizer, esse é o nosso alvo. Sabe, a gente tem instruído você na palavra e nós temos em Deus conseguido, Deus tem proporcionado para a gente algumas conexões divinas e algumas oportunidades sobrenaturais de trazermos pessoas aqui na igreja que têm uma unção, uma experiência, a essência do que a gente crê para pregar a palavra. O propósito não é que você chegue no nosso nível, o propósito é que você seja melhor do que a gente. Vocês como filhos espirituais, como filhos ministeriais, como discípulos, são pessoas que o nosso alvo, o propósito da vida da gente é levar você a um nível de crescimento espiritual, onde você vai superar a gente tudo e a gente vai poder contar com sua ajuda quando a gente precisar. Amém. É como papai e mamãe que sempre levaram a gente no colo quando a gente era bebê, cuidaram da gente, levaram a gente pela mão, mas quando a gente alcança uma certa idade, e eles também com a idade avançada, passa a ser responsabilidade nossa, legalmente, juridicamente, cuidar deles. Amém. Da mesma forma, é o propósito do mestre, é o propósito dos 5 ministérios, levar você nesse fluxo de crescimento, a você crescer continuamente e alcançar um nível onde você vai ter tudo fluindo na sua vida, onde você vai cumprir o seu chamado na plenitude, vai ter condição de viver uma vida próspera financeiramente falando e em todas as outras áreas, ter condição de ter um carro importado, ter 2 e dar 1 para o seu discipulador. É como aquele outro homem disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse é o propósito, gente. A gente não vai ficar enciumado de jeito nenhum. Ninguém que foi chamado para o ministério vai ficar enciumado de alguém crescer mais espiritualmente do que ele. Não, esse é o propósito. Assim como naturalmente nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós, trabalhamos para isso, investimos nisso, preparamos e geramos oportunidades para que eles avancem nesse sentido, de crescerem mais do que a gente, de não enfrentarem os problemas que a gente enfrentou, de não passarem pelas dificuldades que nós passamos, de não falharem nas áreas que nós falhamos, mas de avançar e crescer. Essa é a vontade de todo pai normal. Todo pai saudável quer que seu filho seja melhor, não fica disputando, competindo com o filho, não. É inaceitável que o meu filho tenha mais do que eu. Não, um pai normal não pensa assim. Uma mãe normal não pensa assim. Minha filha está mais bonita que eu, o cabelo dela está mais bonito que o meu, não pode ser assim. Não, não é assim, uma mãe não pensa assim. Pelo contrário. É assim Deus também com a gente, é assim também nós que carregamos uma medida da paternidade do Pai Celestial, e essa é a nossa função, ver você ir muito mais além. Aleluia. Aleluia. Versículo 100, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Sabe, ele não está ofendendo os idosos, mas está falando de pessoas que já alcançaram uma experiência e que falharam, como eu disse, a gente está nesse processo, mas eles querem alcançar, tenham mais entendimento que o ancião, pois obedeço às tuas ordens. Agora, se o ancião também é obediente às ordens e instruções de Deus, ele vai demorar para alcançar essa sabedoria além dos anciãos.
Amém. Considera a diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência é uma questão de concentração. Sabedoria é o conhecimento revelado da palavra que vai gerar na sua vida. Sabedoria vem de Deus. Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança em rosto. Sabedoria vem de Deus. Inteligência é a aplicação. Você não precisa ser crente para ser inteligente. Porque você é crente, você pode ser mais inteligente. Porque nós não andamos mais influenciados pelo príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade dos pensamentos e da carne. E a gente pode renovar o nosso entendimento pela palavra. Amém. A nossa alma está prosperando. 101. De todo mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. O salmista disse, guardei a tua palavra, escondi-a no meu coração, para não pecar contra ti. Se você considera a palavra, se você tem essa relação com a palavra, amando a palavra, honrando a palavra, você vai, em qualquer situação, ver o temor de Deus crescer dentro de você, porque o temor se aprende. O temor é ensinado, o temor a Deus. Não é o medo, mas o temor a Deus, que quer dizer, ou de uma maneira mais pobre, né, ou mais simples, explicando, é um respeito profundo ao Senhor. Temor a Deus. Você está se enchendo da palavra, você tem temor, você considera. Quando uma situação se apresenta diante de você, a palavra fala mais alto. Você considera a palavra. Amém. Aleluia. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Aleluia. Não me afastarei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Então, sabe, se você quer viver uma vida, e esse versículo está bem conectado com Hebreus capítulo 2, se não me engano, deixa eu só conferir se é isso mesmo. Porque me veio o 4 na cabeça também agora, mas eu vou conferir, pode deixar aí se quiser. Sim, versículo 1 do capítulo 2 de Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Sabe quando a gente, talvez você não pense assim, mas eu, por conta do tempo que eu tenho de crente, de evangélico, no meio evangélico, sempre que a gente fala sobre desviado e pensa em desviado, a gente pensa em alguém que voltou a ser ímpio, praticamente. Que era um crente e agora abriu mão de tudo e vive como um ímpio, pensamento ímpio, atitudes ímpias, e segundo a Bíblia, vive pior do que era antes de se converter. Porque uma pessoa que está livre de um demônio e volta para o vômito, de onde saiu, a situação deles piora 7 vezes mais. Amém? E a gente sempre pensa em desviar, a gente pensa nesse quadro, mas tem muito crente desviado da palavra, congregando, dizimando, ceando, mas se afastou da palavra. Mas o interessante é que Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Existe a possibilidade de nós, se apegados com mais firmeza à palavra, nunca jamais nos desviarmos dela, dessas verdades que nós recebemos. Sabe, gente, a gente sempre diz que não é ter um diploma do Rema ou ser membro da Igreja Verbo da Vida que vai garantir sucesso para você, mas é o que você faz com essas chaves que você recebeu no Rema e no Verbo da Vida. Então, sim, existe a possibilidade, e a gente conhece histórias assim, de pessoas mesmo sendo graduadas do Rema e até mesmo da escola de ministros, estarem afastados do caminho do Senhor, ou estarem afastados da verdade da palavra. Eu ouvi certa vez que uma pessoa que recebe essa palavra da fé, essa visão, se ela se afasta desse meio onde essa palavra é continuamente pregada e ensinada por 8 anos, mais ou menos, ela perde totalmente a visão da palavra da fé. Não é que se afasta um pouco, perde completamente. Começa com uma concessão, e vai se afastando, e vai se afastando, e vai ouvindo outras coisas, não vai dando valor àquilo que ouviu, àquilo que recebeu, e vai se afastando. Por outro lado, o mais importante é saber que é possível que se a gente se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, nós jamais vamos nos desviar delas. Então é com essa possibilidade que a gente precisa trabalhar, sabendo que quanto mais nos apegamos, maior a possibilidade de nós vivermos toda uma vida sem jamais se desviar das verdades ouvidas. E essa é a vontade do Senhor, que a gente viva essa vida ligado à palavra. Amém? Volta lá para o Salmo 119, o versículo
103, é isso? Hã? 113. 103, né? Pronto, então, isso que eu falei. Salmo 119, deixa eu voltar aqui que saiu da versão atualizada. E eu só estou com a nova versão internacional aberta. Eu quero terminar com alguns versículos aqui. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Para quem gosta de mel, né? Mais que o mel à minha boca. Quão doces são as suas palavras. A palavra do Senhor é doce. Isso é para quem tem prazer, para quem ama a palavra. A palavra é doce, sabe? Mesmo uma palavra de correção, mesmo uma palavra que ajusta a gente, mesmo uma palavra que encontra a gente cometendo erros que a gente não deveria nem gostamos de cometer. Então a palavra puxa a gente para esse lugar onde a gente vai andar certo novamente. É uma palavra doce, porque a gente vê o amor de Deus até na correção, porque um pai que ama o seu filho, corrige-o. Amém. Aleluia. 104, por meio dos teus preceitos, consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Quanto mais nos enchemos da palavra da verdade, Jesus na oração sacerdotal, em João capítulo 17, disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quanto mais nos apegamos à verdade, mais temos ojeriza, asco, nojo da falsidade, de algo que é falso, daquilo que não é original, sabe? É claro que a gente precisa, porque temos inteligência emocional, sabemos administrar bem as nossas emoções, nós não vamos brigar com quem fala algo errado com relação à palavra. Mas sabe, arranha, incomoda, é uma ofensa, quase que agride a gente, alguém que diz, por exemplo, algo com relação ao caráter de Deus que não está alinhado com a palavra. Quando uma tragédia acontece, quando uma desgraça acontece, quando uma criança morre e alguém diz, por exemplo, Deus sabe o que faz. A gente sabe que a intenção daquela pessoa talvez seja consolar, confortar a família. A gente não vê maldade nisso, mas ignorância. Não é só a maldade que leva a pessoa para o inferno, mas a ignorância também leva, a falta de conhecimento. Então meio que agride a gente que conhece a palavra. Mas a gente tem maturidade para dar uma respirada, porque a gente odeia a falsidade. Aquilo que é falso, aquilo que não está alinhado com a palavra, aquilo que não está de acordo com o coração de Deus, com o caráter de Deus, com quem Deus é. O que vai criar isso vai criar em nós uma fortaleza, que a gente está firme. Sabe, é inegociável a palavra de Deus, o conhecimento, as instruções que temos recebido do Senhor. Talvez alguém diga, como você diz que Deus não mata, que Deus não coloca doença, se eu conheço um crente, um pastor, uma pastora, um ministro, que aconteceu isso, e isso, e isso, e eu lembro que na sua vida já aconteceu isso, porque o diabo é acusador e as pessoas às vezes fazem coro com ele. Aconteceu isso na sua vida, como é que você está dizendo? Sabe, eu vou lhe dizer, experiências ruins das pessoas, tragédias, coisas ruins, desgraças que aconteceram na vida de uma pessoa, e talvez na nossa mesmo, não anulam a verdade da palavra. Se houve alguma brecha, o diabo é culpado de tudo, é lógico, mas se houve alguma brecha e foi responsabilidade minha, é minha responsabilidade, não de Deus, não da palavra. Amém. Diga amém, pelo amor de Deus. Amém. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. Em primeiro lugar, a palavra sempre vai localizar onde você está. Se você procura se encher da palavra, a palavra é sempre, e não está numa ordem, essa ordem de lâmpada para os pés e luz para o caminhar, numa ordem aleatória ou por acaso, não é, há uma verdade nessa ordem. A palavra sempre vai localizar em primeiro lugar onde você está, qual a sua idade espiritual, qual o seu nível espiritual, o que você precisa mudar. Você se enxerga primeiro na palavra, depois a palavra vai apontar o caminho que você deve andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, depois ela é luz para o meu caminhar. Enquanto eu não localizo onde estão os meus pés, eu não vou saber como e para onde andar. Depois a palavra vai iluminar o meu caminho, mas ela primeiro vai me localizar. Você primeiro precisa saber quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo, o que você pode em Cristo, e sabendo dessas verdades, tendo essa revelação, então avança.
Você não avança sem saber quem você é, você não avança sem saber o que você tem, você não avança sem saber o que você pode. Primeiro você sabe quem é, o que você tem, o que você pode em Cristo Jesus, e depois segue para aquilo que Deus tem para você. Amém. Aleluia. Então eu vou andar em sucesso. No versículo 130, diz assim: a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Aleluia. Aleluia. Na versão revista e corrigida diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Sabe, é como num lugar escuro, com as luzes apagadas e você não enxerga nada, e talvez mesmo você conhecendo o ambiente, com as luzes apagadas existe um sério risco de você esbarrar em alguma coisa, tropeçar em alguma coisa, mas quando o interruptor é acionado e a luz se acende, as trevas acabam e você sabe exatamente por onde andar. É assim quando o conhecimento da palavra chega. Você sabe o que fazer, como andar, por onde andar, qual o caminho que você deve traçar. Ela traz luz para a vida da gente. Luz é sempre associada a conhecimento, trevas é sempre associada à falta de conhecimento, à ignorância. Amém. Luz chegou para nós. Então a gente tem entendimento e a gente pode avançar. Então, se eu considero essas e muitas outras coisas que você vai encontrar na Bíblia, e especificamente porque estamos falando do Salmo 119, ao ler o Salmo 119, então eu vou saber como ter, ou vou ver pelo menos, a necessidade de ter uma atitude correta para receber essa palavra, porque eu sei qual a importância da palavra. E se eu sei qual a importância, eu vou saber como receber. Eu queria chamar o Adriano aqui. Dá um pulinho aqui, Adriano. Adriano teve em Taubaté ministrando e a gente estava conversando, teve agora no sábado pela manhã, ontem, né? Ministrando no café com o Espírito Santo, na igreja evangélica missionária do K11, pastor Silmar e pastora Raquel, são amigos nossos, são parceiros, ele esteve ministrando lá e ele percebeu algumas coisas que a gente já vinha falando e eu queria que ele compartilhasse alguma coisa. Amém. Graça e paz. Boa noite. Amém. Então, eu estive em Taubaté no último final de semana. Foi um tempo maravilhoso ver todo o trabalho feito lá, né, com a equipe do pastor Eliezer, toda a liderança. E uma coisa que é notório, assim, que o pastor Márcio tem sempre falado com a gente, é a maneira como as pessoas estão recebendo a palavra. As pessoas, elas se condicionaram a esse lugar. Eu estava lendo um trechinho de uma coisa que a Janaína, né, a esposa do pastor João Roberto, falou, que assim, a gente tem que tomar cuidado dentro do verbo da vida para não sermos profissionais. Né? A gente está tão acostumado a ouvir a palavra, tão acostumados à visão do verbo da vida, que a gente começa a lidar, às vezes sem perceber, com a palavra como se a gente já conhecesse tudo, a gente já sabe. Então, aquilo que impactava a gente no início, hoje não impacta mais. Aquilo que emocionava a gente no início, não emociona mais. Aquilo que deixava você empolgado, não empolga mais. Porque você já conhece a palavra. Mas isso não é desculpa, nem motivo para você permanecer sem estar empolgado com a palavra de Deus. Essa é a mesma palavra. Amém? É a mesma palavra que te libertou, é a mesma palavra que te curou, é a mesma palavra que vai continuar mantendo você livre, é a mesma palavra que vai manter você curado, saúde divina. Amém? Esse fogo, essa empolgação, eu vi em Taubaté e foi muito interessante. Eu falei, começou o momento de oração no sábado e a mãe do pastor Eliezer, da Alvanira, a irmã da Alvanira, pegou para orar. E aí eu tô lá atrás conversando com o pessoal da mídia, pegando umas dicas. E aí ela começou a orar, foi lá para frente e o negócio pegou fogo. Ela começou a orar empolgada, irmão, empolgada. E a igreja foi pegando junto. A igreja, todo mundo pegando junto, o pessoal trabalhando, claro, mas quem estava ali, que podia estar participando da oração, meu amigo, já estava correndo antes do culto começar. Amém? Então, assim, quando o culto começou, o negócio já estava pegando fogo há algum tempo. E foi pegando fogo até o final do culto. Então, assim, as pessoas, elas realmente se condicionaram a isso. Elas pegaram a visão a respeito disso. Eu acho que, assim, eu não sei se é um pensamento meu, mas às vezes eu acho que a gente fica meio que tímido, envergonhado, né? Eu dou aula de teatro, então, assim, eu costumo falar umas coisas para os meus alunos, assim, e isso voltou no meu coração essa noite.
eu falo assim para os meus alunos, eu prefiro que vocês exagerem e façam alguma coisa que eu possa utilizar, que eu possa pegar com vocês, do que vocês não me deem nada e eu fico tentando arrancar alguma coisa de vocês. Fico tentando puxar para fora o que vocês não oferecem. Eu acho que é por aí. Eu acho que quando você se dedica, você de alguma forma se força para agarrar aquilo que a palavra está disponibilizando, aquilo que a unção que está sobre a vida do nosso pastor está disponibilizando, quem está ministrando aqui, quando você tenta agarrar, né, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo liberado daqui, mesmo que seja às vezes um pouco bruto, alguma coisa. Essa apatia não vai causar grandes resultados. Ficar parado não vai resolver. Vamos dançar, vamos correr, vamos pular, a gente conhece a palavra, você sabe o que essa palavra fez na sua vida, você sabe como você chegou aqui. Eu acho que uma coisa que sempre me bateu aqui aqui na igreja foi assim, toda vez que eu vou falar para alguém a respeito do que a palavra fez na minha vida, eu lembro de onde eu saí, eu lembro de onde eu estava, de onde a minha família estava, e tudo que aconteceu na minha família, com todo mundo, não foi comigo, não foi só com a minha mãe, com meus irmãos, não, todo mundo foi impactado com essa palavra. Eu sei que você não está no mesmo lugar que você estava quando você chegou aqui. Eu sei que você cresceu, eu sei que você avançou. Só que assim, a gente tem que, é o que a Janaína realmente falou, a gente não pode ficar, sabe, comendo pelas beiradas, não. Vamos cair logo no meio dessa panela pegando fogo, vamos pular, vamos levantar, vamos se erguer. Sabe, vamos criar expectativa na palavra. A Janaína fala nesse artigo que às vezes isso também é resultado da vida de oração que você tem fora. Se você não tem intimidade com Deus fora, não está empolgado com Deus fora, não está tendo a sua vida de comunhão com a palavra, com o Espírito Santo fora, quando vier para cá, não vai adiantar nada. Agora, se você está se enchendo da palavra antes do culto, nos seus dias da semana, ou antes do culto também, né? Está orando, está tendo esse tempo com Deus, quando você vier para cá, quando viermos para cá e nos encontrarmos aqui, meu amigo, a gente já está pegando fogo. A gente já está pulando, a gente já está crendo, a gente já está recebendo. E todos os cultos vão ser assim afogueados. E você foi chamado para ser um crente afogueado, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém? Você não tem falta de conhecimento, não, irmão, porque você está ouvindo uma palavra, uma aula do Rema por culto. Amém? Então, e aí eu vi essa empolgação lá em Taubaté e eu fiquei empolgado. Eu falei, quando começou a oração e eu vi o povo empolgado, eu falei, peraí, que eu tenho que chegar para o culto. Eu estou aqui, mas eu não tinha chegado ainda. Amém? Eu me vi no mesmo lugar, irmão. Eu estou falando isso, mas eu me vi no mesmo lugar. Eu cheguei para o culto para assistir, estou conversando com as pessoas, começou a oração, eu estou lá atrás orando. Eu falei, peraí, que essa galera está em outro lugar, que eu não cheguei ainda, eu não cheguei para o culto. Eu fui lá para frente, eu falei, não, eu não vim aqui à toa, não, eu vou receber. E eu fui lá para frente, irmão. Aí pronto, aí comecei a me empolgar também, comecei a falar, comecei a orar, comecei a me empolgar, daqui a pouco eu estava correndo, eu falei, vamos, agora eu cheguei. Agora eu cheguei para o culto. Agora que eu estou empolgado com a palavra, eu cheguei para o culto. Meu amigo, que palavra maravilhosa. Que bênção. Muito bom, muito bom. A excelência, o senhor falou da excelência em receber pessoas, em ter excelência em tudo. E eu vi isso lá de maneira maravilhosa. O pessoal não deixava eu carregar um computador. Eu fui dar aula de teatro lá, as pessoas pegavam o computador. Não, eu levo para você. Ia pegar alguma coisa, não, eu pego, não, vou lhe pegar uma água, não, eu pego para você. Ninguém deixou fazer nada. Eu fui lá para ministrar sobre teatro, para dar um caminho para eles a respeito disso, uma visão, mas fui tratado. Eu fico pensando que no céu deve ser assim, deve ser top. O serviço, o amor às pessoas, o amor a quem está ali trabalhando, todo o cuidado de irmão, e é todo mundo se cuidando, sabe? Isso é muito bom. Ter essa perspectiva é muito bom. E aí eu saio de Taubaté e venho para o Rio. Eu fui ministrar a palavra ontem, falei com o pastor. Pastor, estou preparando aqui a ministração. Falei com ele algumas semanas atrás também. Ele falou assim, Adriano, eu falei, pastor, pediu para falar sobre o Espírito Santo, mas eu não sei o que o senhor ministrou, o que o Rogério ministrou quando esteve lá. Ele falou, Adriano, flui, vai orando aí, pega a palavra, porque o pessoal lá está na expectativa de ouvir a palavra. E eu falei, bem. Aí quando eu cheguei lá, começou a oração, e eu falei, pô, esses caras estão falando parecido com a gente. Esses caras têm algum conhecimento da palavra. E aí, quando eu comecei a ministrar a palavra, que eu comecei a falar o que a gente ouve aqui todos os dias,
Meu amigo, quando eu comecei a ver o povo chorando, o povo pulando, eu falei, gente, eu tô falando daquilo que pra gente é cotidiano. Pra gente tá tão natural que a gente não se empolga mais. Mas lá, eu falei, gente, e aí vinha as senhorinhas falar comigo depois, meu filho, que palavra maravilhosa, eu tô saindo aqui melhor do que eu entrei. Eu falei, meu Deus, que maravilha, glória a Deus por isso. Chegou um rapaz lá, um casal desempregado, foi pedir ajuda ao pastor lá para ver se ele indicava para trabalhar. E aí eu comecei a falar, eu comecei a ministrar, comecei a falar a palavra, comecei a falar sobre... Aí, o Espírito Santo foi me direcionando, eu comecei falando do Espírito, depois falei de fé, falei como fé funciona para adquirir coisas, para conseguir aquilo que você quer, confissão de fé, falei, não duvide, aí comecei a falar sobre, Kenneth Hagin, capítulo 11, versículo 23 e 24, né? Que é exatamente isso, né? Ele falou tanto sobre isso que acharam que foi ele que escreveu. Então, as pessoas começaram a ouvir aquilo ali, o que pra gente é tão natural, mas as pessoas saíram dali. Assim, esse rapaz veio falar comigo no final e falou, meu amigo, ele não conseguia nem falar, de tanto que ele chorava. Falou, eu posso pegar isso pra mim. Sabe, a sensação que eu tava era essa, o cara tava ouvindo e ele... Tinha hora que ele fazia assim, será que eu corro, será que eu não corro? Sabe quando a pessoa tá na dúvida, assim, tipo, eu corro ou não? Porque eu senti que tinha hora que ele dava aquela levantada na cadeira, eu falei, esse cara daqui a pouco ele vai dar uma carreira. E eu impactado do outro lado, né? Eu falei, meu Deus do céu, o povo tá tudo chorando. E todo mundo empolgado. Meu irmão, não era por causa de mim, não. Não era o Adriano foi lá, foi benção. Não, irmão, foi por causa da palavra. Revelação chegou, a palavra chegou. O puro leite espiritual que fez a gente crescer tanto chegou. O que é simples pra gente chegou lá e fez um impacto fenomenal. A gente precisa reviver em nós essas coisas. Essa expectativa de ouvir a palavra. E mesmo que sejam coisas simples, instruções simples e que você já conhece, a nossa atitude para receber isso vai fazer toda a diferença. Amém? Abraão se fortalecia na fé, dando glórias a Deus. 25 anos ele ouviu, você vai ser pai de nações. Você vai ter o seu filho. Ficou ali mais de 20 anos orando, falando com Deus e ouvindo a mesma coisa. Vai chegar, imagina, irmão, 20 anos para crer, para receber um filho. E depois dos 90. Depois dos 90, do segundo tempo. E ele teve que crer. Ele não duvidou por incredulidade, mas ele fazia festa. Ele fazia festa, passou 20 anos fazendo, mais de 20 anos fazendo festa. Até chegar. Mas imagina, 20 anos sozinho, não tinha rema naquela época, não tinha escola de ministro. Amém? Jesus ainda estava para vir. Amém, irmãos? Mas ele se fortalecia dando glórias a Deus. Brado de vitória. Sabe? Comemorando, vibrando, acreditando que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir. Então, irmãos, uma palavra vinda do Senhor pode mudar nossa vida para sempre. Mas a forma como nós recebemos essa palavra faz toda a diferença. Amém? Isso eu vi essa oportunidade que o pastor Márcio me deu, junto ao pastor Eliezer, de ir para Taubaté, depois ir agora aqui para o K11. Isso mudou meu ponto de vista. Eu falei, gente, eu não posso me colocar mais da mesma forma. Eu não posso chegar aqui e ser o profissional que está trabalhando na mídia e não está recebendo nada. Eu não posso agir em relação à palavra como, eu já sei. Não posso, a gente não... Já é tempo, já passou do tempo da gente se posicionar de um jeito em que uma frase da palavra de Deus, um versículo, você vai estar tão inteiro ali para receber da palavra, que tu vai agarrar essa palavra, cada instrução, cada orientação do Senhor vai cair como uma revelação para você. Amém? Uma revelação poderosa que vai levantar você por dentro. Amém? Que vai manter a chama. Mantenha a chama acesa. Mantenha a chama acesa. Se mantenha aquecido, se mantenha afogueado. Se mantenha firme com a palavra, empolgado com a palavra, com as direções do Espírito Santo. Se mantenha empolgado. Faça isso como? Orando, meditando na palavra. Dá uma carreira na sua casa, irmão. Dá uma carreira no seu quarto lá, sozinho. Se levanta, faz alguma coisa. A fé faz alguma coisa. Você está crendo para viver como um crente top, referência para todo mundo. Um crente que vai agarrar a palavra e vai viver os melhores dias da sua vida aqui nessa terra.
começa a fazer alguma coisa. Quem crê faz alguma coisa. Quem crê fala alguma coisa. Amém? E aí você vai ter grandes resultados. Isso é certo. Mas a nossa maneira de receber precisa... A gente precisa melhorar nisso. A gente precisa crescer nisso. Eu reconheço isso em mim, irmãos. Eu vou começar a correr aqui. Vou começar... Você vai me ver exagerando um pouco aqui, irmão. Mas eu quero receber, irmãos. Eu não quero ficar apático. Eu não quero ficar alheio àquilo que a palavra está me ensinando, àquilo que o pastor está ensinando. Não, eu vou agarrar essa palavra, irmão. Nem que seja correndo atrás dela. Irmãos, existe um posicionamento que você pode tomar, uma decisão. É uma decisão. É realmente se posicionar de uma forma em que você não vai dar ouvidos ao que o diabo vai falar, no sentido de, vai passar vergonha aí, hein? Não. A gente está aqui em treinamento. Amém? É aqui que a gente vai ser treinado para quando a gente sair, para quando a gente for ministrar as pessoas, para quando a gente for impor as mãos e as pessoas serem curadas. Isso tudo vai acontecer, mas a gente não pode ignorar o treinamento. Amém? Você não vai para a academia e ficar lá sentado tomando milkshake. Amém? Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que levantar peso, você tem que correr, você tem que... Amém? Você não fica sentado lá. Não. Você faz alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai pagar a academia. Pelo menos não deveria fazer isso. Pagar a academia para ficar sentado. Então, irmão, vem para a igreja. Venha para receber. Venha para agarrar a palavra. Venha para dar alguma coisa para o seu irmão. Profetiza. Fala alguma coisa. Né? Fica ligado no espírito. Agarra a palavra. Se levanta. Amém, irmãos? Vamos viver o melhor dessa terra. Vamos viver os melhores dias. Estamos avançando, estamos crescendo. O rema aqui é uma realidade. Amém? E só vai melhorar. Amém? Isso. Muito bom, glória a Deus. Como Vinícius ontem lá, pastor Vinícius em Volta Redonda, estava lembrando algo que o irmão Reagan dizia, e ele dizia, eu prefiro uma igreja selvagem do que uma igreja fria. Amém. A igreja selvagem a gente vai só acertando uma coisa ou outra, mas a gente prefere uma igreja afogueada, selvagem. E eu não vou enviar nenhum ministro apático para ministrar a palavra em outro lugar, para compartilhar, ensinar para o rema, porque um ministro apático só vai levar apatia. A gente só taca fogo se a gente tiver fogo por dentro. Você só passa do que você tem por dentro. Amém. Uma das coisas que eu falei para o Adriano, que pode ser a razão de uma pessoa ser apática, é a raiz de amargura. Porque a raiz de amargura ela é algo tão terrível que ela torna uma pessoa negativa, uma pessoa sem empolgação e, pior ainda, ela contamina outros. É algo tão terrível que contamina pessoas. E eu fico pensando no poder que essa raiz de amargura tem, a ponto de alguém que não tem empolgação contaminar quem está empolgado. É algo terrível. É algo terrível. Isso impede a pessoa de avançar. E no final das contas, resumo da história, o único prejudicado é a pessoa. Amém? Então seja afogueado. Vou pedir você para se colocar de pé e chamar os diáconos aqui, nós vamos cear. Nós vamos orar e cear e vamos avançar, continuar avançando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. É tão bom, irmãos, quando você vai num lugar assim ele teve lá no K11, eu já estive lá ministrando, Josemar teve lá, Rogério, mais alguém daqui? Não. Vocês três, né? Que teve lá ministrando, e depois o feedback que eu tive do pessoal lá, de como foram abençoados, da gratidão por eles terem ido lá ministrar a palavra, como eles receberam revelação, como do que eles têm por dentro foi passado, sabe? Pessoas foram tocadas, testemunho de cura, testemunho de pessoas que tiveram a vida mudada. E é tão interessante que as pessoas, quando a gente... A pastora Raquel sempre fala, pastor, não tem mais ninguém lá da sua igreja para indicar para vir aqui, não. Eu disse, tem um monte. Claro que eu não vou indicar os apáticos, mas aqueles que têm fogo por dentro para atacar lá. Mas você vê assim, gerou uma expectativa de que outros, mesmo não sendo de novo Josemar, de novo Rogério, de novo Adriano, qualquer um que a gente indica, eles já ficam com a expectativa lá em cima. Porque a gente tem algo por dentro, gente. Oh, aleluia.
É aquela história da criança que não, do seu filho que não vê algumas pessoas da sua família ou do seu convívio há muito tempo, e quando você reencontra, as pessoas dizem, meu Deus, está enorme, meu Deus, cresceu tanto, está maior do que o papai e a mamãe, como cresceu, como está um varapau, tá? As pessoas usam esses termos, né? Cresceu muito. Sabe, é assim quando a gente está diante de uma situação onde a gente tem que colocar para fora o que a gente tem para dentro, o que a gente tem por dentro. Quando você tem que ministrar, liberar do seu coração, servindo do ministério, servindo a pessoas, você vai ver como você cresceu espiritualmente. A gente fica espantado como flui, né? Como revelação vem, né? Como palavras que a gente ouviu há anos atrás ou há meses atrás, como se conecta com aquilo que a gente... Porque uma parte a gente prepara, não é tudo que a gente prepara. A gente prepara uma parte, a gente prepara até onde a nossa mente vai. Se o Espírito Santo der uma direção antes, beleza, mas a maioria das vezes a gente tem um versículo, 2 versículos, uma passagem, um texto, um assunto, um tema. Agora o povo lá tem uma necessidade e são várias pessoas, cada um tem a sua, e o Espírito Santo sabe exatamente como suprir. E aí o Espírito Santo tem uma oportunidade, tem 30, 40, 50 minutos para suprir a necessidade de 50 pessoas, 60 pessoas, eu não sei de quantas pessoas, mas são muitas pessoas, várias necessidades diferentes, uma única pessoa aqui, um único microfone, uma palavra para ministrar. Aí o Espírito Santo começa a soprar através de nós. A inspiração chega, aí você lembra, conecta versículos, passagens, frases, coisas que você ouviu no Rema anos atrás, aí vai, sobe, e aí você vai ver, meu Deus, eu falei tanta coisa, eu falei demais, eu falei coisa que não deveria ter falado, aí você vê o feedback depois do povo, obrigado, essa palavra me impactou, minha vida estava bagunçada, está ajustando, fui curado, fui abençoado, estou crendo. A pessoa sai com uma expectativa, o cara está desempregado, o cara e a esposa, mas eu sei como pegar, sabe? Aquele desânimo de estar desempregado mudou para o ânimo de algo que está para acontecer. O quadro não mudou, gente, ele chegou desempregado, saiu de lá desempregado, só que saiu diferente. Talvez você não saiba o que é ser um chefe de família desempregado com conta para pagar, sem comida em casa, comer pão com ovo, arroz com ovo. Quando você, não, gosto tanto de arroz com ovo, hoje eu decidi, vamos todos comer arroz, feijão e ovo, uma banana. Vamos todos comer um pãozinho com ovo, porque eu não podia comer. Não, hoje eu quero comer pão com ovo. Mas quando você não tem essa opção e tem que comer, é um negócio que não deixa você muito feliz, não. Não deixa você muito empolgado, não. Aí o cara chega lá desempregado, triste, pedindo ajuda, e sai de lá chorando e empolgado. Só a palavra faz isso. E eu não vou me espantar se eu receber uma mensagem dizendo que aquele casal está empregado amanhã. Porque a palavra funciona, a palavra não volta vazia. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Oh, aleluia. Quando a gente participa da ceia, a gente anuncia a morte do Senhor, mas a gente também anuncia a volta do Senhor, porque a gente está dizendo que a gente vai fazer isso até que ele venha. Então a gente está dizendo, ele está voltando e ele vai voltar. Mas quando a gente anuncia a morte do Senhor, a gente, sempre quando eu leio quando participa da ceia, você anuncia a morte do Senhor. Sempre eu me lembro do Salmo 103. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque a morte do Senhor trouxe benefícios para nós. E a gente não pode se esquecer de nenhum deles. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Oh, aleluia.
não nos trata continuamente segundo as nossas iniquidades. Quão distante está o céu da terra, está os meus pecados do Senhor. Meus pecados são lançados no mar do esquecimento. Oh, aleluia. Quando a gente participa da ceia, quando a gente lembra da morte, não é um cerimonial fúnebre, não é a ceia do Senhor não é uma mesa de tristeza, não, é uma mesa de alegria, porque quando eu trago a minha memória a morte do Senhor, eu lembro dos benefícios, lembro do que aconteceu, do que o diabo perdeu, lembro que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado naquela cruz, preço foi pago. Então não é um momento fúnebre, mas é um momento de celebração, de alegria. Oh, aleluia. Eu não me esqueço nem um só dos seus benefícios. É assim que a gente participa da ceia, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Lembrando que a gente só está nessa nova aliança, que é baseada em melhores e superiores promessas, porque a gente foi comprado por preço de sangue. Um alto preço foi pago. Amém. Aleluia. Então esse é um momento de alegria, porque é o momento que se você come do pão doente, você vai sair daqui curado. É o momento que você considera que há perdão, que o sangue de Jesus ainda fala no Santo dos Santos nos céus. Que Jesus morreu, ressuscitou, se assentou à destra do Pai, agora é teu advogado junto ao Pai, o teu intercessor. Aleluia. Aleluia. É um momento de alegria. Não é que você não participa da ceia com a cara emborrada, fechada de espiritual. Não, você participa da ceia com um sorriso no rosto. Oh, aleluia. Aleluia. Porque você não pensa, puxa vida, estou participando da ceia, lembrando que ele morreu. Mas você sabe que ele ressuscitou. A morte aconteceu porque a palavra é mais sábia que os nossos inimigos. O diabo pensou, acabei com os planos de Deus, destruí a intenção de Deus. Ele mal sabia que ele estava arrumando sarna para se coçar. Que porque ele morreu, quando ele decidiu morrer, quando ele disse, eu entrego a minha vida, ninguém atira de mim. O diabo está fazendo festa, o diabo está feliz, mas ao terceiro dia, a gente participa da ceia com essa perspectiva. Ele morreu, mas o túmulo está vazio. Oh, aleluia! Ele está vivo. Pai, te damos graças por esse pão, ele representa o teu corpo que foi partido por nós. Nós participaremos, Pai, da ceia. Comeremos do pão, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, ativando a nossa fé. Se tiver alguém doente aqui, vai sair daqui essa noite curado. Porque vamos comer do pão da cura. Oh, aleluia! Não das migalhas que caem da mesa, mas do pão da cura. Nós, filhos, sentamos à mesa e comemos do banquete. Te damos graças pelo sangue, por esse cálice que representa a nova aliança no teu sangue. Consagramos esses elementos e sabemos, Pai, e consideramos que todos os nossos pecados foram perdoados por causa do sangue de Jesus. Lembramos que a sua palavra diz que todos os homens foram destituídos, todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas em Cristo nós fomos restituídos a essa glória. Aquele que nos chamou também, aquele que nos predestinou e também aquele que nos glorificou. Oh, aleluia! Fomos restituídos à glória. Obrigado, Pai, porque o Senhor derramou sangue tão precioso por nós. Te louvamos em nome de Jesus. Você vai receber o pão e o vinho e nós vamos esperar uns pelos outros para cear juntos. Oh, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quer que eu cante alguma coisa? Quer que eu cante alguma coisa? Participei lá do treinamento. Eu cantar em inglês também. You worship you.
Aleluia! Oh, aleluia! Eu sempre penso no céu, o que minha mente pode alcançar, numa mesa que você não vê o fim dela. Você vê o lugar onde você vai sentar, aquelas pessoas próximas a você, de alguma forma naquela mesa sem fim. Onde quer que você sente, você vai ver o bom mestre. Oh, aleluia! Pastor, isso não tem lógica. Exatamente. Estou falando de coisas sobrenaturais. Estou falando de Jesus. Você quer lógica. Mas uma mesa que não tem fim. A ceia do Senhor deve ser não quero dizer ato profético, mas uma profecia ou algo que aponte para o que vai acontecer. Vai chegar o tempo desse grande banquete. A gente vai reencontrar com gente que já foi. A gente vai ter algumas surpresas. Boas surpresas. Os limites da carne vão acabar. Você não vai ter limite, mas a sua carne não vai mais te limitar. Você vai ter seu corpo glorificado. Você vai lembrar de gente que já está lá. Gente que foi primeiro, sabe? Já pensou? Encontrar um homem chamado Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Pastor Bud, Profeta Gilson Lima. Tanta gente, um monte aí, pensa aí nos seus parentes. Minha avózinha está lá já. Estava falando sobre princípios na quinta-feira e falando sobre alguns deles, estávamos falando sobre aborto, o que é aborto. Eu me lembro, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, não lembro exatamente qual a minha idade na época, acho que 4 ou 5 anos, quando eu perdi minha irmã morreu com 1 aninho de idade. Eu era mais velho, 1 aninho de idade, eu era bem novinho, bem criança. Depois que eu nasci de novo, que conheci a palavra, sabe, eu sei que eu vou encontrá-la. Mais de 40 anos sem vê-la, uma eternidade pela frente para andar junto lá e conversar sobre tanta coisa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Me lembro de um livro que eu li de uma pessoa, o irmão Robert Liardon, autor do livro Generais de Deus. Ele foi arrebatado com 12 anos de idade, foi aos céus. E Jesus foi mostrando o céu para ele, vários lugares. Dentre esses lugares tinha um lugar chamado, que ele chamou era como um grande galpão, que era o lugar das crianças. Era um nome parecido, não tem tanto tempo que eu li esse livro, mas me veio à memória agora. E ele viu uma multidão de algumas crianças mais velhas, outras mais novas e muita criança. E Jesus disse: essas crianças são aquelas que foram abortadas. Já crescidas, sabe? Já amadurecidas, já desenvolvidas. E a carne não limita mais. Aí você encontra um irmão, uma irmã, um filho, talvez, um parente de alguém. E você vai identificar, vai saber, vai ser apresentado. Eu tenho expectativa do céu. Oh, como eu tenho. Tem tanta coisa para fazer aqui, mas a gente tem que pensar nas coisas que são do alto também.
A ceia é esse momento, gente, onde a gente lembra do banquete que está para acontecer. O céu está inteiro se preparando para receber a gente. Há muito trabalho no céu e existem preparativos para esse dia. Fica muito apegado a 120 anos de idade, não. 120 anos não tem como se comparar com a eternidade. O céu está todo trabalhando para receber a gente. Já tem fita para ser cortada, já tem bandeirinha, bola. Vai ser uma festa quando a gente chegar lá. Há uma expectativa no céu, sabe? Há um movimento no céu, esperando, sabe? Aquela expectativa que a gente tem. Jesus está voltando, eles têm uma expectativa, a igreja está subindo. Aleluia! Sai do seu lugar, troca o cálice com umas 2 ou 3 pessoas, diga eu sou um com você. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia! 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 Você pode comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Eu disse aleluia. Oh, aleluia. 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 Uma vez eu ouvi o Herênio dizer que um dos significados de aleluia é explosão de luz nas trevas. Oh, aleluia! 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 Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou aproveitar que você está de pé, se você trouxe sua semente, sua oferta, sua comunhão de bens. A gente vai semear. Oh, aleluia. Irmão, se você tem aquela oferta especial para a reforma da igreja, você pode procurar a Márcia ou o Felipe, ou mesmo eu e Josi, e a gente vai passar para eles. E a gente está fazendo uma oferta especial para as reformas da igreja, já fomos abençoados. O próprio projeto em 3D da reforma da igreja custou R$700, e esses R$700 foi uma oferta. Nós recebemos uma oferta de uma família para pagar esse projeto. Só por causa dessa oferta a gente tem esse projeto. Recebemos uma outra oferta semana passada de R$1.000, e essa oferta de R$1.000 nós vamos usar para fazer o aumento de carga e ligar os ar-condicionados ali fora, no relógio aqui de fora. Por enquanto estão ligados na casa aqui de trás, mas pastor Gilson e Angélica já se mudaram e já estão entregando a casa, e a gente vai ter que cortar os ar-condicionados. Então, chegou essa oferta, e esse corte dos ar-condicionados vai ser por bem pouco tempo, que a gente vai ligar no relógio novo, porque ganhamos essa oferta para isso. Temos vários projetos, então seja guiado pelo Espírito. R$1.000 não é uma oferta
estipulada, né? Não é um valor. Você tem que dar R$1.000 de oferta. Claro que eu não quero limitar você a R$1.000. Fica livre. Mas seja guiado pelo Espírito. Nós vamos fazer isso. Não deixe de fazer, seja guiado. Eu creio mesmo que o Espírito vai dar direções específicas, vai falar com pessoas. Você sabe, a gente não tem essa visão de forçar absolutamente nada. Nós somos guiados pelo Espírito. Eu confio mesmo, gente, que essa igreja é uma igreja que nasceu no coração de Deus, que é uma igreja da palavra e do Espírito. O Espírito vai conduzir coisas. Eu penso que esse tempinho que a gente tem, até que as coisas cheguem, é só um tempinho que Deus dá para a gente, para que essas ofertas brotem do nosso meio. Mas se não acontecer, vai vir de outro lugar. Mas são oportunidades que Deus nos dá. Amém. Ouça do Senhor, deixe Deus falar com você. Deus vai te dar direções, porque a gente não está trabalhando para a gente. Essa igreja não é minha, nossa igreja. Nós congregamos aqui. Não é minha igreja. Eu não vou. Se um dia Deus me disser que eu devo ir para uma outra nação, ou para um outro estado, ou para fazer uma outra coisa, não vou levar uma cadeira daqui, a cadeira da igreja. A gente não tem esse coração de que não, foi na minha gestão, eu vou levar tudo. Que absurdo isso! Lógico que não vai acontecer isso. É sua. Quanto mais confortável, quanto mais bonita, quanto mais excelência a gente tiver naquilo que a gente está construindo aqui, mais coisas boas vão acontecer na igreja local e na nossa vida. Amém. Levanta sua oferta, seu dízimo bem alto. A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, não vos enganeis. De Deus não se zomba ou se escarnece, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você está semeando seu dízimo, sua oferta especial para a reforma, sua comunhão de bens. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Se você semeia dinheiro, você vai colher dinheiro. Você está semeando dinheiro para suprir uma necessidade, você vai colher suprimentos de necessidades. Aleluia. Aleluia. Mas não se engane com relação a isso. Tudo que o homem semear, tudo, não aborte as sementes que você plantou, porque tudo que você semeou, você vai colher. Tem coisas que você semeou anos atrás, parece que não aconteceu, mas vai acontecer. Você vai colher. Tudo que o homem semear, isso também, tudo que o homem semear, tudo, também, tudo você vai colher, tudo. Deus não erra na conta. Deus não tem conversa fiada para dizer para você, não, esse mês está difícil aqui no céu, as coisas apertaram aqui no céu, vou pagar só metade. Deus não é assim. Esse mês as coisas ficaram aqui, eu tive que pagar a Gabriel, a Miguel, não tem muito dinheiro aqui no céu, não tem muito recurso, vou deixar para pagar você mês que vem. Deus não faz isso. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Obrigado, Pai, por uma colheita abundante. Obrigado por provisão financeira. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de sermos participantes do milagre financeiro que a gente vai experimentar. Porque o milagre financeiro que vamos experimentar é tão grande. E esses próximos 3 meses, coisas tão grandes vão acontecer. E a gente ainda tem o privilégio de participar do milagre semeando. Oh, aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai, por milagres, intervenções divinas. Coisas grandes chegando. Coisas grandes chegando. Oh, aleluia! Passagens de avião sendo semeada. Oh, aleluia! Viagens, ida, volta, hospedagem e alimentação chegando. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Carro chegando. Não é promoção, nem é comprar barato, nem é oportunidade de negócio. Chegando o carro, chegando. Toma a chave e o documento. Chegando. Oh, aleluia! Aleluia! Obrigado, Pai, por negócio chegando.
negócios chegando. Aqueles negócios que a gente vai dizer assim, tem uma cadeira para eu sentar, porque a perna vai ficar bamba. Nesses 3 meses. Oh, aleluia, um telefonema. Um telefonema. Oh, aleluia. Rompendo agora. Tem uma água aí com açúcar aí. Aquela que você vai pensar para responder. Espera aí. E aí, vai querer ou não vai? Calma aí, pega uma cadeira, uma água com açúcar, aleluia. Vai tudo acontecer. Obrigado, Pai, porque somos uma igreja generosa, próspera, uma igreja que vai crescer mais e mais financeiramente, uma igreja que não deve a ninguém, e assim sempre será com a igreja e com os membros da igreja, acontecendo na igreja e em cada casa aqui representada, sem dívida. Oh, aleluia. Aleluia. Pode sair do seu lugar, trazer tua semente de fé com alegria. Se preferir, tem a maquininha lá atrás. Se você quiser fazer a oferta especial para a reforma na maquininha, é só comunicar ao pessoal, essa oferta aqui é especial para a reforma e a gente vai direcionar para isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem alguma coisa, José, falar? Não? Amém, gente. Então prepara o seu coração, já vai orando pelo dia 21 de outubro, que a gente vai receber o professor Marcelo Saraiva e a Lilian, a cantora Lilian, e vai ser maravilhoso, vai ser uma bênção. Amém? Glória a Deus. Pai, te damos graças por esse tempo aqui. Obrigado, Pai, por cada família aqui representada. Obrigado por sua boa mão sobre a nossa vida. Obrigado porque voltaremos para casa guardados pelo Senhor em segurança. Sua palavra diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a segurança e preservação de todo aquele que nele crê. Nós somos dos que creem, Pai. Por isso estamos em segurança, somos preservados. Estamos naquele lugar onde o mal não pode nos alcançar. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, por uma semana próspera de oportunidades e de experiências sobrenaturais com o Senhor, de comunhão, de intervenção, de direções claras, de orientação, de instrução. Te agradecemos em nome de Jesus. Vá em paz, seja abençoado na prática da palavra. Dá um beijo de pelo menos 5.000 membros, pessoal da internet. Shalom.